Continuando a série de vídeos curtos apresentando os conceitos básicos da semiótica na linha dos pensadores Dewey, Thomas Sebeok, Peirce e da escolástica tardia. Dessa vez eu quero apresentar dois conceitos que são básicos também no estudo da semiótica, porque eles aparecem em Peirce e aparecem em John Dewey, que é a noção de cenoscopia e idioscopia. Esses dois termos foram, na verdade, criados por Jeremy Bentham, que foi um autor do utilitarismo, mas esses termos foram apropriados por Peirce e creio que entendidos até melhor do que o que Jeremy Bentham propôs. Então, o Peirce ele fez várias tentativas de classificações das ciências, né? Mas a divisão básica das ciências que se encontra em Peirce é a distinção das ciências cenoscópicas e das ciências idioscópicas. Então, as ciências idioscópicas são aquelas ciências que exigem alguma instrumentação, alguns instrumentos específicos para fazerem as observações dessa ciência, do objeto dessas ciências. Então, por exemplo, a física moderna, a química moderna, né, muito do desenvolvimento da ciência moderna tem a ver com o desenvolvimento da ciência idioscópica. É uma ciência que não é acessível, o objeto dessa ciência não é acessível, não está acessível à experiência comum, à experiência humana propriamente, mas é um recorte da realidade visto sob específicos instrumentos específicos, tá? Enquanto que a cenoscopia já são aquelas ciências que abordam um todo humano, né? E que não precisam de uma experimentação, de um instrumento específico para ela ser realizada. Então aí entra, por exemplo, a filosofia, que o Dewey chama de ciência cenoscópica, seria ciência cenoscópica por excelência, a filosofia. Claro que a cenoscopia e a idioscopia, uma beneficia-se da outra, né? Quer dizer, a filosofia hoje beneficia-se das descobertas da ciência idioscópica, né? Não é que elas são opostas, mas elas se diferenciam, têm caráteres distintos. Tá? Então, essa é a diferença básica entre cenoscopia e idioscopia. Quer dizer, cenos, né, se eu não me engano, quer dizer comum, um olhar comum, uma ótica comum, e a outra uma ótica especializada, né, de idios, certo? Quer dizer, fechado em si também, né, mais especializado, mais específico, distinto, enquanto que o outro tem uma visão comum. A ideia do John Dewey, creio que também do Peirce, me parece que deveria haver um predomínio da cenoscopia sobre a idioscopia, porque na visão moderna, com um desenvolvimento grandioso e excelente da ciência idioscópica, houve muitas vezes um predomínio da idioscopia sobre a cenoscopia, né? Se bem que por exemplo, Newton, ele achava que ele estava fazendo uma continuação da filosofia com a investigação física que ele propõe. Tanto é que a obra dele, a obra principal do Newton, tem o termo filosofia, né? Filosofia natural, se eu não me engano, na obra. Então, eles achavam que era propriamente uma continuidade da filosofia, do estudo da física, né? Mas, na verdade, é distinto, porque é muito mais uma análise idioscópica do que cenoscópica, né? O interessante de notar é que o John Dewey fala algo que é muito interessante. Para ele, no início da modernidade, há na filosofia a virada subjetiva, né? O idealismo começa a surgir ali, começa a ter predominância. Mas na atitude científica e da ciência idioscópica, quando eu uso o termo científico aqui, eu estou usando ciência idioscópica, há uma atitude realista.
porque os cientistas ideoscópicos, eles acreditavam que eles estavam tendo contato com o mundo exterior, né? Destruindo uma concepção errada do mundo e atingindo uma concepção mais próxima da realidade, né? Me parece que o exemplo do Galileu com o telescópio ilustra isso muito bem. Então, a ciência moderna, a ciência ideoscópica moderna, ela tinha uma atitude realista, enquanto que a filosofia tinha uma atitude idealista. O John Dee vai usar uma metáfora, não sei se eu vou lembrar o termo aqui agora, provavelmente não, mas houve dois personagens, na verdade é um personagem só, é uma pessoa bipolar, vamos dizer, que tinha dois caráteres, né, um de um cientista, o outro de um louco, não me lembro agora a história, mas o John Dee diz que há uma bifurcação aqui. Ele usa o exemplo desses dois personagens, né? Que há de fato uma bifurcação. A filosofia, ela cai no idealismo, enquanto que a ciência ideoscópica cai no realismo. Tem uma atitude realista, embora não é um realismo que se sustente numa cenoscopicamente, né? Esse é o problema da ciência ideoscópica se ela perde uma base filosófica, né? Mas o fato é que o John Dee postula algo que é muito correto. Então, esse termo cenoscopia e ideoscopia vem de Jeremy Bentham e foi apropriado por Peirce nas classificações das ciências, porque há essa distinção básica da ciência cenoscópica e da ciência ideoscópica. Originalmente, o termo ideoscopia tem um I mesmo, é idioscopia, que tem a ver com idiota, né? Nesse sentido, não no sentido pejorativo do termo, mas no sentido de algo especial, algo que é fechado em si mesmo, né? Algo específico. O Dee, ele faz uma alteração no termo, ele prefere usar a letra E, que no inglês não muda a pronúncia, né? Idioscopy e idioscopy é o mesmo, né? Porque o som vai ter o mesmo som de I. Então, não muda, né? Mas no português seria ideoscopia e idioscopia. O dia ele prefere chamar então de ideoscopia. Talvez, não tenho certeza, mas talvez justamente para não ter uma visão pejorativa sobre a ciência idioscópica, talvez seja isso. Mas o fato é que o John Dee prefere alterar o termo. Então, essa é uma classificação que se encontra muito nos escritos da semiótica desses autores, principalmente do Charles Sanders Peirce e do John Dee, né? Um dos melhores textos para se compreender isso foi escrito pelo professor Scott Randall Payne, que pode só colocar Cenoscopic and the Ideoscopic na internet, que é fácil de achar. Então, essa é a distinção. É uma distinção muito interessante e muito importante de se considerar e de se compreender a ordem aí que Dee propõe de que a cenoscopia teria que ter uma prevalecer sobre a idioscopia no sentido de que a cenoscopia tem essa capacidade de ordenar, né? Enquanto que a idioscopia não necessariamente tem.